Juízes, capítulo 6, verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiu os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Agora, nós vamos ler o verso 14. Então, o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel na mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que me livrai a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos parar por aqui. Aqui, o povo de Israel já havia pecado contra Deus muitas vezes. Esse período é o período dos juízes. Deus levantava homens em períodos ao qual a nação desobedecia a Deus. E era Deus dar uma paradinha no juízo, eles aprontavam. Eles não faziam como crianças que, quando uma criança ela rela o dedinho no fogo, ela queima, ela não volta a fazer, porque ela tem medo, porque queima. Aqui, o povo de Israel não tinha medo de repetir os mesmos erros. E olha, era o mesmo erro de sempre. O erro da idolatria. Nesse período aqui, o povo estava adorando a Baal. E Deus, não porque Ele é um Deus maldoso, Deus ele é mal conosco e vai nos julgar e vai fazer com que a gente sofra consequências. Não é isso. Aqui, como um Deus de amor, Ele permite que os midianitas tomem tudo aquilo que Ele havia dado ao povo de Israel. Esse povo perverso, eles já sabiam dos sofrimentos, das causas do sofrimento, eles já conheciam tudo aquilo que Deus não aceitava a respeito da sua própria idolatria. Ele volta a se envolver com essas mesmas práticas. Eles voltam novamente a viver as práticas que eles, assim, achavam boas para eles. Muitas das vezes nós fazemos isso, não é? E aqui os israelitas, ele coloca a confiança que eles tinham em outros deuses. E tudo aquilo que eles estavam vivendo era a abominação de adorar ao Deus Baal. E todo pecado, querido, todo pecado tem as suas consequências. Guarde isso, todo pecado que você comete, ele tem consequências. Toda vez que você
pratica algo que é contra a vontade de Deus, ele te leva à escassez e à miséria. Ele te leva à escassez e à miséria, porque ele tem consequências. Deus, ele os entregou às mãos dos midianitas. E aqui, esse povo midianita era um povo sem liderança. Eles não tinham rei, eles não tinham quem guiasse eles. Eles eram desordeiros, eles eram bagunçadores, eles não tinham ordem nos seus processos. E Deus entrega a ele a nação de Israel, esse povo de Israel, porque eles estão voltados aos seus próprios pecados. Eles estão voltados aos seus próprios pecados. Os midianitas, eram pessoas indisplicentes, eles não tinham disciplinas em si. E o castigo de Deus não era para que eles viessem a ser maltratados por esse povo desordeiro. Entenda isso. Era para que eles viessem a se despertar. Todas as vezes que Deus ele traz o castigo sobre a nação, é para que ela venha despertar, para que ela venha despertar ao arrependimento. E aqui, nesse exato momento, quando nós lemos no versículo 3, prevaleceu a mão dos midianitas sobre Israel, e eles viram sobre eles como gafanhotos em tantas multidões. Por que eles viam eles como gafanhotos? Porque eles vinham como ladrões, eles vinham devastando tudo, sem ordem, eles não vinham para guerrear. Os midianitas não vinham falar assim, nós vamos ter uma guerra com vocês, Israel, porque nós queremos as terras de vocês, não. Eles vinham para destruir toda a plantação, todo o gado, tudo que eles produziam, tudo que a terra tinha para eles. E eles vinham devastando tudo. Eles devastavam as plantações, eles pegavam o gado, o rebanho, as tendas, e levavam para eles tudo aquilo. Eram muito invasivos, eles tratavam o povo de Deus desse modo. E eles vinham contra Israel, um bando de ladrões, para roubar tudo que eles tinham, tudo que a terra produzia para eles, tudo de bom que Deus tinha dado a Israel. Porque sabe o que acontece? Todas as vezes que os midianitas vinham até eles tinham medo. Eles tinham medo. E muitos dos israelitas esconderam-se em cavernas. E muitos dos israelitas esconderam em lugares ocultos, para que eles não viessem a perder todas as suas coisas. Então, eles viviam aprisionados em si mesmos. Aprisionados em cavernas. Aprisionados em medos, em covas, em lugares ocultos, por causa do medo, por causa de um sentimento que eles tinham. Porque todas as vezes que eu e você, nós nos afastamos de Deus por causa do pecado que nós cometemos, nós temos medo do que pode acontecer. Nós temos medo do inimigo, aí ficamos com medo da fúria de Satanás. Ou temos medo do juízo de Deus, e não temor, nós temos medo e tentamos nos esconder para que Deus não venha ver as loucuras que nós cometemos e entramos em covas, e por causa do medo nós estamos muitas das vezes distantes de Deus. Israel era capaz de vencer os midianitas porque ele já tinha vencido eles antes. Mas o problema é que eles não acreditavam mais em Deus. O problema é que o pecado deles era a idolatria a outros deuses, era confiar em deuses errados. E quantas das vezes nós confiamos em deuses errados? Muitos de nós confiamos em Deus dinheiro,
Outros de nós confiamos em Deus sexualidade. Outros de nós confiamos em Deus relacionamento. Mas não nos apercebemos que nós estamos enfiados em cavernas. E não nos apercebemos que estamos enfiados em covas por causa do medo que nós temos. Porque o pecado da idolatria está voltado ao eu, está voltado a si mesmo. O coração que se afasta de Deus está perdido. O coração que se afasta de Deus está perdido. Está perdido do que é bom, está perdido do que é perfeito, está perdido do que é poderoso. Queridos, quando nós desanimamos no nosso espírito, quando nós, por conta do pecado, nos enterramos em covas, muitas das vezes nos tornamos presa fácil do inimigo. E aí, nós questionamos por que nos foi perdido tantas coisas. Nossa, levou nossa plantação, nosso gado, levou isso, levou aquilo outro. Aqui, Deus está nos ensinando que quando Israel pecava, eles se afastavam de Deus. Deus está nos ensinando todas as vezes que você tem uma idolatria dentro de você. Um ídolo, um Deus que não é o Deus soberano, você vai ser presa fácil do inimigo. Você vai se tornar pessoa desanimada, sem ânimo, sem vontade de viver. Juízes capítulo 6, verso 6, nós lemos: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles ficaram pobres, eles ficaram escassos. Israel ficou extremamente escassa, já não tinha como nem ter o que comer. E por conta disso, houve algo que eles pensaram: peraí, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos clamar a Deus. Eles perceberam que clamar Baal não levava a nada, não levava eles a lugar nenhum, pelo contrário, levou eles à falência. O povo de Israel foi levado à falência, porque adorou a outro Deus. Nós somos levados à falência quando nós adoramos outro Deus. E então, eles clamaram ao Senhor. Por quê? Deus reconhece o clamor de Israel. E eu acho maravilhoso aqui, nessa parte, porque eles clamaram a Deus em meio à sua escassez, em meio ao seu desespero, e eles clamam a Deus, e Deus reconhece a voz do povo de Israel, e Ele está disposto a prover alívio. Queridos, Deus está disposto a prover alívio para mim e para você, se você clamar, se eu clamar. Faça isso hoje. Nós precisamos clamar em alta voz. No final dessa celebração eu vou estar falando sobre o som da trombeta. Mas olha, todas as vezes que você clamar a Deus, Ele ouvirá você. Porque Ele é um Deus que está pronto a prover alívio aos seus. E assim Deus, Ele mostra o quão Ele está pronto para perdoar-nos. O quão Ele é maravilhoso e o quão Ele inclina a entender um coração. Deus, Ele se inclina a sondar você, a entender você, a poder entender as convicções do teu coração. Ele se inclina a perdoar você quando você promove arrependimento no seu clamor. Quando o seu coração, ele grita em arrependimento a Deus. E Deus chama um homem chamado Gideão agora neste momento para ser o libertador deste povo. Nós lemos aqui no verso 14 desse capítulo 6. Mas eu vou ler para vocês
o versos 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aqui, Gideão, eu acho interessante porque Deus, aqui esse anjo do Senhor fala sobre o Deus, porque está escrito em letra maiúscula. E esse anjo não é um anjo criado, é o próprio Cristo, é Jesus Cristo se apresentando a Gideão. E Gideão, ele está ali, e ele recebe de Deus palavras ao qual ele é transformado, palavras ao qual ele é ativado, palavras ao qual ele recebe ânimo no espírito dele. O anjo do Senhor, ele apareceu a Gideão, e ele está sozinho, não tem ninguém com ele, ele está retirado. Por quê? Nesse momento, Gideão também está vivendo a mesma coisa que o povo dele, tá, gente? Ele também tinha medo dos midianitas. Ele também tinha medo do juízo de Deus. Só que, neste momento, ele está solitário. E ele está num lugar nada a ver, porque ele foi encontrado num lagar. Lagar é lugar onde se espreme frutas. E não deveria estar malhando trigo, porque se malha trigo em eira. Ele não foi encontrado numa eira. Por quê? Porque ele estava fugindo daquilo que seria óbvio para os inimigos. Para aquilo que os inimigos entenderiam: está malhando trigo, vou lá roubar o trigo dele. E ele não está usando os objetos adequados para poder malhar o trigo, porque ele está num lagar. Ele não está usando animais para poder malhar aquele trigo. Quando eu falo de uma eira, para nós que somos mineiros, é aquele terreirão de café. Você conhece terreirão de café? Então, aqueles terreirão é uma eira. No nosso caso, para café. Mas nesse caso aqui, teria que ser para o trigo. Para que tinha que ser um lugar plano, reto, uma terra batida, é onde a gente vê bater feijão na vara, né? Passar o rolo no café para lá e para cá, para que ele seque. A eira seria para isso, mas ele está no lagar. Deus encontra o filho dele fugindo do inimigo, às escondidas, com medo da perca que ele tinha. Deus encontra Gideão sozinho e retirado. Deus, com frequência, ele se manifesta quando nós estamos solitários, quando nós estamos fora do barulho e da correria. Igreja, nós precisamos ter encontros com Deus quando nós estamos fora do barulho e da correria, quando nós estamos fora de eiras, quando nós estamos fora de lugares visíveis, quando nós estamos fora do barulho deste mundo, das coisas que este mundo traz. Deus, ele quer nos encontrar em lugares secretos, ao qual ninguém sabe onde você está, que ninguém iria supor que você estaria ali. O silêncio e o isolamento favorecem a nossa comunhão com Deus. Entende isso? O silêncio favorece a nossa comunhão com Deus. Gideão também, ele está empenhando a malhar o trigo, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Estamos sujeitos a recebermos uma visita divina de Deus quando nós estivermos ocupados, quando nós estivermos empenhados no serviço honesto. Deus não chama pessoas paradas. Ele chama pessoas que estão no serviço honesto.
E às vezes a gente pode ter aquela surpresa de Deus estar conosco naquele momento do trabalho. De moer trigo, ele foi levado a moer os midianitas. Queridos, às vezes, no seu cotidiano, na sua vida cotidiana, nesse modo teu de moer trigo da vida, Deus pode te levar a destruir inimigos de lugares, porque Ele tem um plano e um propósito para você. Entenda isso, que estar sozinho, longe do barulho de todos, Deus pode se manifestar e falar com você, mas também, estando trabalhando na vida cotidiana, Deus se manifesta para falar para você, para falar com você por meio do Espírito. E outra coisa, aqui Gideão, ele está muito aflito. De verdade, gente, pensa, ele malhava o trigo em um lugar que não era eira, muito difícil de bater o trigo, porque ele estava batendo com uma vara, e um lagar, o tamanho dele é diferente da largura de uma eira, é totalmente diferente. E ele tinha algo dentro do coração dele, que era o medo dos midianitas. E Deus aparece no meio do maior aflição, para alívio dele, para alívio do povo dele. Deus aparece em nossas vidas nos nossos momentos mais aflitos, nos momentos mais difíceis, para nos livrar, O anjo chama ele de varão valoroso. Eu achei isso maravilhoso, sabe por quê? Um varão valoroso é a mesma coisa que falar varão valente. Gente, ele estava com medo. Ele estava com muito medo. O mesmo medo que a nação estava, ele estava com muito medo. Gideão era um homem com espírito ativo. Ele tinha um espírito ativo. Ele tinha uma coragem ali, sim. Mas, mesmo assim, ele estava mergulhado na situação que todos estavam. Ele estava mergulhado na obscuridade por causa da iniquidade daquele tempo. Ele estava mergulhado nisso. Ele estava desencorajado. Só que Deus, Ele conhece os corações, queridos. Ele olha para Gideão e fala assim, varão valoroso. O que significa isso? Você não é medroso. Você não é esse medroso aí. Você é valente, Gideão. Você é muito valente. E, consequentemente, ele ouve as palavras dizendo, o Senhor é contigo. Igreja, Deus olha o coração. E Ele olha para mim e para você e fala assim, vocês não são medrosos. Vocês são corajosos. Vocês são valentes. Você é uma igreja valente. Você é um povo valente. Vocês são um povo valente. E por isso o Senhor é contigo. E por isso o Senhor é contigo. Gideão estava fazendo por motivos de medo. Tudo que ele estava fazendo ali, num lagar, era por motivo de medo. Ele estava com medo. Israel estava fazendo também tudo por motivo de medo. Trancados em cavernas, jogados em covas, isso não é lugar para o povo de Deus. Isso não é lugar para aqueles que são filhos de Deus. E agora, Cristo, Ele aparece para Gideão para falar, vocês são uma nação valorosa, porque eu estou contigo, o Senhor é contigo. É quando nós lemos 1 João capítulo 4, verso 18, que o amor lança fora todo medo. É isso que aconteceu ali com Gideão. O amor, o Cristo, o amor completo, a plenitude do amor chega para ele e fala, olha, é onde eu entro, aonde Cristo entra, todo medo é lançado fora. Todo medo é lançado fora. Por isso que ele diz, o Senhor é contigo, Gideão.
Porque eu sou o amor perfeito. Porque eu sou o amor perfeito. E esse perfeito amor lança fora todo medo. Que o Espírito Santo de Deus ative o teu coração hoje para compreender quem Cristo é. Para compreender a bondade, a fidelidade, o amor imensurável deste Deus que conhece os teus medos, que conhece os teus temores, que conhece tudo aquilo que te assusta. Porque medo é você estar sempre assustado, é você sempre estar apavorado, é você sempre estar assim, de um modo retraído, assustado com medo. Muitos dizem que o medo nos livra de algumas coisas, mas esse tipo de medo aqui, que Gideão está sentindo, não era o medo de cair da escada, que te previne de ter queda, mas era o medo de ser destruído pelo inimigo ou pela justiça de Deus. E aí Cristo aparece para ele e fala assim: olha, varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu sou o amor que lanço fora todo o teu medo, todo o medo que você carrega. O perfeito amor chegou na vida de Gideão. E faz essa declaração maravilhosa. E o Senhor é contigo. E o medo vai sair. E agora, queridos, o Senhor é contigo. E esse medo tem que sair de você. Esse medo precisa sair de você. Como que a gente vence o medo? Como que a gente vence o medo? Deixando Jesus entrar. E o Espírito Santo te batizar com a presença dEle. Deixando Jesus entrar. E você recebendo o perfeito amor do novo nascimento. O perfeito amor daquele que se arrepende e ser batizado pelo Espírito que salva. Pelo Cristo que salva. Ele te protege mais do que qualquer tipo de medo. Jesus, Ele é a proteção para a tua vida em tudo. Em tudo. Gideão recebe a revelação da presença de Deus. Que você receba hoje a revelação deste Deus Emanuel, a revelação deste Deus conosco, deste Deus que pode proteger, que pode te livrar, este Deus que é o amor dele que muda a tua essência, é o amor dele que tira os receios, as culpas. Eu fiz uma pequena oração aqui, mas eu não vou citá-la, não. Eu ia até ler com vocês. Mas olha, lembra de uma coisa: se você crer no Senhor Jesus e reconhecê-lo e confiar nele, você recebe o batismo no Espírito para se tornar filho. E aí, o amor dele lança fora o medo. O Senhor está com você, homem valente. O Senhor está com você, mulher valente. O Senhor se revela e se faz presença. Ele mostra que Ele está conosco nos dias mais melindrosos da nossa vida, nos dias mais terríveis da nossa vida. Gideão, ele recebe uma nova identidade. Quando ele recebe a presença, ele recebe uma nova identidade. Por quê que eu falo isso? Porque ele não é mais homem medroso, ele se torna homem valente. Porque ele ouviu da boca do Cristo o valor que ele tinha. Porque ele ouviu da boca do Cristo o valor que ele tinha em Deus. Você não vive para ser essa mentira, você não vive para ser um medroso, você vive para ser filho de Deus, e a vida que Deus tem para você está no Espírito, que traz toda a vida. O Espírito te traz liberdade e coragem para viver uma identidade verdadeira e não mentirosa, uma identidade de verdade. Aqui Gideão também, ele é criado por Deus. No entanto, que
a gente vai lendo o decorrer da história, ele fala assim: eu sou o mais novo da minha casa, eu sou o menor da minha família, e do clã mais fraco que existe, do clã de Manassés, nós somos um povo fraquinho, nós não temos muita força. Gideão não era líder. Gideão, ele não tinha... Perdão, gente, eu me perdi. Gideão, ele não era líder. No entanto, ele obedeceu ao Senhor. E o segredo aqui é obedecer. Por quê? Ele removeu todos os ídolos do seu coração e os ídolos da casa de seu pai. E depois, ele removeu todos os ídolos da nação. Quando nós recebemos a presença de Deus em nós, uma nova identidade, não somos mais medrosos e sim valentes, e passamos a ser guiados pelo Espírito, nós nos tornamos destruidores de ídolos. Destruidores de ídolos. Deus levantou Gideão para destruir ídolos, para ser libertador de pessoas, para libertar uma nação. Gideão agora não faz mais as coisas que o medo manda, mas ele faz tudo aquilo que Deus e o seu Espírito o instrui e o guia para viver aquilo que Deus tem para ele, para fazer as coisas acontecerem. Gideão é o destruidor de Baal. No entanto, que a gente vai lendo esse capítulo todo, ele é chamado de Jerubaal. Por que ele recebe esse nome? Porque significa homem que destrói ídolos. Quando Deus o encontrou naquele lagar e disse que estava com ele, e a compreensão de Gideão foi maior, e ele compreende que é Deus falando com ele, e ele recebe esse direcionamento da identidade, ele é guiado pelo Espírito, ele recebe também um propósito a ser estabelecido, que era destruir ídolos. Jesus nos liberta da idolatria do nosso coração. E Jesus nos torna destruidores de ídolos. Entenda isso, igreja. Jesus te liberta da idolatria do seu coração. Ele levou sobre si. E verdadeiramente Ele está te chamando para viver como Ele, para destruir fortalezas malignas que estão em mentes e corações. Gideão vence o ídolo de seu coração. Ele começa a ajudar os outros a vencer ídolos. Ídolos de corações, ídolos de família, ídolos de geração, ídolos de uma nação. Quando o Espírito Santo vem, nós somos libertos e nos tornamos agentes de libertação. Entenda isso. Quando o Espírito Santo vem, nós nos tornamos agentes de libertação. Juízes capítulo 6, verso 22 e 24. Já estou terminando, viu? Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz, e ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Ai, nossa, Senhor Jesus. Esses nomes estranhos. Olha, aqui, Gideão, ele tem um medo, porque ele viu a face do Senhor, e ninguém pode ver a face do Senhor. E ele teme, ele fala: Senhor, eu vou morrer, porque eu estou vendo a tua face. Mas sabe por que Gideão não morreu naquele instante? Porque quem estava ali diante dele era Jesus o Cristo. E todos aqueles que têm encontro com Jesus Cristo podem fluir através da cruz.
ainda que ele não soubesse dela. Queridos, todas as vezes que você tiver encontros com Jesus Cristo, você vai fluir através da cruz. Para nossa compreensão é muito mais fácil isso, porque nós sabemos que a cruz aconteceu e que verdadeiramente nós recebemos dessa paz. E ele veio, Jesus Cristo veio para que morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser aquilo que ele sonhou que viéssemos a ser. E Gideão entende isso. E Deus, ele diz, você não vai morrer. É quando Deus diz para nós, não tenham medo, porque eu estou com vocês. É aquela, não temas, vocês não morrerão. Não fiquem aflitos, porque eu estou com vocês. É quando nós ouvimos Jeová Shalom, Deus é a nossa paz. É quando nós compreendemos que Gideão teve um encontro com Cristo e se encontrou com a boa notícia. E qual que é a boa notícia? É que ele levou sobre si todas as coisas. A boa notícia é que ele é o Senhor da nossa justiça e a nossa paz, que nos reconciliou e nos salvou, nos reconciliou e nos levou de novo a ter paz que nós não tínhamos por conta dos medos e temores que nós carregávamos, por conta das muitas coisas que carregávamos, medo do inimigo, medo de nós mesmos, medo de Deus. Deus, pelo Espírito Santo, colocou vida em Gideão. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. O Espírito do Senhor foi como um manto na vida de Gideão. Foi como uma armadura na vida de Gideão, para que ele viesse a ser protegido. O Espírito de Deus trouxe para Gideão coragem. Gideão já era, por natureza, um homem de valor. Porém, ele precisava ter uma armadura. E Deus veio sobre ele como uma armadura. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos cobre como uma armadura, para que diante dos medos, diante das adversidades, dos dias mais difíceis, nós possamos anunciar com vozes altas que o Senhor é dono de terras, de nações, de corações, de vidas. O Espírito do Senhor revestiu ele de uma forma extraordinária. Aquele que Deus chama para a sua obra, ele qualifica e o encoraja. Gideão, com sua buzina, coloca vida em seus vizinhos. Que você, por meio da sua voz, que você, por meio das suas orações, você coloque vida nos seus vizinhos. E assim, todos possam ser alcançados pela liberdade que há em Cristo Jesus. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que nessa noite você venha receber deste Espírito. Desse Espírito que te convence ao arrependimento, mas também que te ativa e te cobre com as suas armaduras para você vencer as guerras que estão por vir, com muita coragem, com muita coragem. Ele tocou a buzina para clamar voluntários. Muitos se reuniram com ele contra o inimigo. Queridos, se coloque de pé hoje, clamando ao Senhor, buscando pelo Espírito para que você